Nós vamos falar um pouquinho sobre voz, sobre fala, mais especificamente sobre distúrbios da fala infantil. Conosco a fonoaudióloga Neriane Rigon. Tudo bem, Neriane? Tudo bem. Neriane, muito bom te receber aqui no estúdio do Muito NT Sul. obrigada. Vamos falar um pouquinho, desmistificar um pouquinho, a gente fala de voz, de fala e pensa em adultos, pensa em nós. Mas as crianças, eu acho que são a base de tudo, a maneira como tudo começa. E eu te pergunto, a partir de que momento é normal a criança falar ou é habitual e a partir de que momento os pais devem se preocupar com o fato da criança não estar articulando, não estar falando? As crianças começam já oralizando desde os primeiros meses, né? A partir do 6º mês, ela já vai dar aquela conversada, aquela brincada com os pais, mas formar palavras, às vezes até palavras conjuntas, é a partir de 1 ano e 4 meses que ela já deve estar oralizando algumas palavras. E até os 4 anos, ela já tem que estar com um discurso montado. Já vai ter uma oratória mais refinada, já vai começar... Claro que vai existir algumas trocas que são comuns para as crianças, mas se até os 4 anos de idade a criança não consegue se comunicar, se expressar suas vontades, reclamar, medos... Tudo que envolve os sentimentos da criança, porque até ali a gente não consegue decifrar muito bem sem que ela fale. Aí o pai deve procurar ajuda de um pediatra, para encaminhar para o fonoaudiólogo, para ver em que questão, aonde que está o problema. Porque cada criança tem um time, cada pessoa tem um time, né? Então tem umas que começam a verbalizar mais cedo, outras mais tarde. Então tem que observar tudo isso. Sim, não adianta a gente querer comparar uma criança com a outra, o que normalmente os pais dizem, mas o primo já fala e ele não. Isso depende de cada um. Pode ser que de uma hora para outra, de um dia para outro, a criança acorde e vá deslanchar a fala ou não. A gente sempre leva em consideração o período ali do início escolar, que até os 6 anos. Se até os 6 anos a criança não tiver com todos os fonemas adquiridos, aí sim seria super necessário, digamos, né, procurar uma ajuda de um fonoaudiólogo. Tu mencionou um aspecto que eu acho bastante interessante, a criança quando bebezinha, a gente conversa, a gente infantiliza até muitos termos, fala errado e muitas crianças aprendem errado. Qual é a consequência maior disso aí? Como deve agir, na verdade, o adulto perante diante desse período da criança em que ela está aprendendo? A gente chama de manhês, né? Porque é muito bonitinho falar, é natural quando chega numa criança afinar a voz e usar o manhês. Mas às vezes porque a criança ela usa como espelho o âmbito ali gramatical, oratório de onde ela vive. Ela vai se espelhar nos pais, avós, em quem ela está no dia a dia, para desenvolver sua fala, seu vocabulário, na verdade, né? Então, às vezes acontece a criança falar uma coisa errada e achar bonitinho e insistir naquilo. Isso pode não dificultar, mas também pode muito, porque depois tem a questão de entrar na escola, ela pode achar que está crescendo e normalmente as crianças não querem se desapegar, porque tem esse vínculo, né, mãe-bebê, mãe-criança, então tem que tomar muito cuidado com essa infantilização da fala, da voz, procurar sempre corrigir os erros dela, não xingando, claro, mas... Exemplo, se a criança normalmente fala papato em vez de sapato, dizer sim, isso é um sapato. Frisar sempre bem. Reforçar aquele som que está faltando, mas nunca com agressividade, claro, porque ela está aprendendo, né? Aí vai criar um trauma, na verdade. Sim. Quando a criança entra na escola, geralmente pode acontecer o fato de ela não conseguir se expressar direito também, justamente essa infantilização que ela já aprende atrás de casa, ou às vezes por esses problemas que a gente acabou de falar, né? E aí muitas vezes acontece o bullying, muitos traumas se geram a partir daí, né? E aí como fazer? Muitos pais procuram no final do ano o atendimento fonoaudiológico porque as crianças estão com algum déficit ali na fala, principalmente o mais comum é o R.
a fala cebolinha. E porque o R é um dos últimos fonemas que a criança adquire, e às vezes os pais se assustam, mas isso é normal. Então eles vêm procurar justamente para essa questão, para a criança não entrar não conseguindo falar, para não sofrer com os coleguinhas, que às vezes pode acontecer, né? Então vai fluir naturalmente. A fala, a aquisição de toda essa oratória da criança na vida escolar, ela vai acabar criando, vai sair do âmbito familiar ali, daquele espelho, vai criar a oratória dela, do jeito dela. Isso se cria principalmente na vida escolar. Mas tem que tomar cuidado com esses erros, essas faltas, assim, se persistir. Aí tem que buscar ajuda profissional. Aí é bom procurar ajuda profissional. Neriane, tu tem uma formação específica em fonoaudiologia que chama-se apraxia da fala infantil. E aí eu gostaria que tu dissesse para o nosso telespectador o que é apraxia e quais são os sintomas. A apraxia da fala é um distúrbio neurológico que é a incapacidade de produzir os sons da fala. A criança, ela sabe o que quer dizer, o cérebro manda o comando, mas ele não é executado. Muitas vezes é confundido em questão do autismo, porque a criança a gente acha que é um linguajar próprio, que não consegue se comunicar, que não quer se comunicar, ela acaba se retraindo dependendo da idade, porque as pessoas não entendem, ela se sente mal. Mas é um distúrbio neurológico, a criança vai ter tudo preservado, o pensamento está preservado. Não é um retardo mental. Não. Ela consegue entender, te compreende tudo perfeitamente, ela sabe o que ela quer dizer, mas ela não consegue produzir. Não é uma questão de motricidade, pode estar tudo preservado, motricidade orofacial, bochechas, lábios, língua, mas é uma questão neurológica na produção. Tanto que a Associação Brasileira de Apraxia, o logo deles é "eu sei o que quero dizer, mas não consigo falar", que é uma criança, né, que diria isso. E às vezes não é confundido com um desvio fonológico, que já é uma outra coisa, mas a apraxia não é muito conhecida, assim, não é muito comum. Mas acontece, ela existe. Acontece. Às vezes as pessoas acham que é preguiça da criança, que é desatenção, que não quer prestar atenção para aprender, mas E tem cura, tem como, mas Eu ia te perguntar isso, tem tratamento, tem cura, tem como... mas é bem mais longo. Como com crianças, muitas vezes é difícil, né? Manter uma terapia, pedir para fazer os exercícios, aquela rotina que tem que ser todo dia, então às vezes isso acaba dificultando um pouco, então o tratamento é mais demorado, mas são casos bem específicos, é realmente assim, tu não compreende o que a criança quer te dizer, é um linguajar dela e ela nem sempre vai fazer as mesmas trocas nas mesmas posições. Uma hora ela pode falar caqué, que seria café, outra hora ela pode falar fafé. E não especificamente essa troca, assim, nos mesmos sons. Às vezes acaba mudando até o som do que ela quer te dizer. Deve ser bem complicado, né? Em tudo isso que nós falamos, a dica sempre é, então, Neriane, qualquer problema, qualquer retardo na fala, qualquer dificuldade de pronúncia, enfim, procurar um especialista, procurar um profissional para que tenha o diagnóstico adequado para evitar problemas futuros, Isso. Na verdade. E tomar muita questão também com a estrutura. Se acha que a criança respira muito pela boca, isso pode afetar muito no futuro, porque pode mudar. Às vezes a gente acha que é muito comum hoje rinites alérgicas, acaba entupindo, então a criança acaba respirando pela boca, vai acontecer de cair, né? Gravidade. Cai a estrutura, depois pode não conseguir produzir alguns sons, porque vai ficar hipotônico, que é sem musculatura no lábio, nas bochechas. Isso. Bico, eu sei que é muito difícil negar para uma criança, mas isso prejudica muito pela questão da mordida aberta, que escapa a língua. Mamadeira também, sem levar em consideração que o bico não é só os dentes, né, mas é toda a estrutura.
Da questão fonológica, que seria mais das trocas da fala ali, do cebolinha, digamos. Isso são... não quer dizer que a criança não consiga falar o som. Ela pode produzir aquele fonema se eu pedir para ela fazer s. Ela pode conseguir fazer, mas na palavra ela não consegue inserir. Isso é diferente da apraxia. Isso não é... ela é incapaz mesmo de produzir aquele som. Certo. É diferente aí o desvio fonético, que é da estrutura da boca, e o fonológico, que é essa questão das trocas ali, que ela inverte automaticamente. Mas aí só o profissional para dizer, para definir o que é o que. Isso, aí só uma avaliação que é feita durante 45 minutos, a gente consegue fazer com protocolo, não cansa a criança, é bem tranquilo. E já para tirar as dúvidas, né? As dúvidas. Então, se estão com essas dúvidas na fala da criança, então o melhor é procurar, pela questão também de para não se estressar a criança. Isso pode gerar também um trauma, como tu disseste, um atrito e acabar dificultando mais ainda. Quanto antes, quanto mais precocemente tratar, sempre é o ideal. Com certeza. Obrigada, Neiriane, por tua participação conosco, tá bom? Obrigada. Obrigado por vir até o estúdio, por nos dar essas tuas informações. Eu que agradeço.